Salve, rapaziada! Pela 25ª vez, estamos no ar com Copeiros. Dessa vez, vamos até o continente africano e falaremos da seleção de Camarões. Seleção e um país, né, Gustavo? Camarões, não é aquele Camarões lá da praia que se você come muito, né? Sabe, né? Camarões. O Você que é país alérgico do a camarões, continente né? africano. Exatamente, eu sou alérgico a camarão, já quase morri uma vez na praia, mas do país de Camarões, depois dessa pesquisa, eu comecei a gostar um pouco mais. Mas o fruto do mar, Gustavo, me faz muito mal. Salve, Gustavo. Salve, pessoal, né? Caio que é alérgico a camarões. Camarões que tá no grupo do Brasil, hein? Vamos falar mais uma seleção aí que tá no grupo do Brasilzão. E tem muita coisa para falar aí. E aproveitando, se inscrevam no canal, o canal tá crescendo, o canal tá alavancando. E você sabe que o nosso carro-chefe aqui é o Copeiros, além de muitos vídeos que virão para a Copa do Mundo, né, Caio? Exatamente, Gustavo. Vou agradecer também, você agradeceu, mas muito obrigado. Nos últimos dias tivemos um belo de um crescimento no canal e a seleção de Camarões, como você disse, está no grupo do Brasil e eu espero que não seja indigesto, né, para a seleção brasileira, assim como o camarão é indigesto para mim, né? Então, salve galera. Lá em Camarões, Gustavo, falam diversos idiomas, né? Falam o inglês, o francês, falam Sim. vários. Então eu vou ficar no inglês mesmo, porque eu já tô fluente no salve galera em inglês. Então, hi guys. Perfeito. Perfeito, gostou, né? Tô fluente, Gustavo? Super fluente. Dá para ir para os Estados Unidos sem tradutor, sem Google Tradutor, sem nada e viver Vou lá por um viver tempo. de salve galera e hambúrguer. Vou viver disso o tempo todo. E banana, né? Porque banana também é igual. Então já dá para eu me virar lá. E Gustavo, a seleção camaronesa ela chega para a disputa da sua 8ª Copa do Mundo na história, né? A primeira participação da seleção foi em 1982 e após a Copa, né, de 82, a seleção marcou presença nos mundiais de 90, 94, 98, 2002, 2010 e 2014, né? E após 8 anos, estará de volta no Mundial, Gustavo. Isso aí, e a melhor participação da seleção camaronesa em Copas do Mundo foi na segunda participação, Caio, em 1990, quando surpreendeu e chegou nas quartas de final. E esse Mundial tem muita história para a seleção de Camarões. Primeiro, né, porque enfrentou a seleção Argentina, né, na fase de grupos, a Romênia e a União Soviética. Impressionando a todos, né, venceu a Argentina e venceu a Romênia. Perdeu apenas para a União Soviética e com as duas vitórias a seleção se garantiu pela primeira, né, e até o momento única vez no mata-mata da Copa, Gustavo. Perfeito, e aí nas oitavas de final pegou a seleção colombiana, né, Caio? A partida terminou em 0-0 no tempo normal, e aí na prorrogação venceu por 2-1 com 2 gols de Roger Milha. É porque eu vi muito na TV, eu sou um pouco mais velho. É Roger Milá. Caralho, mano. O cara, Roger Milá. É Roger, irmão. Tá escrito Roger. É o que a Globo Fechou. é o que a Globo me contou, É né? que o Caio viu a Copa de 90. Eu não vi. É. Desculpa, gente. Desculpa. Meus pais nem eram casados ainda. Roger Milá fez 2 gols e garantiu aí a seleção camaronesa nas quartas de final. Mas nas quartas de final, Gustavo, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? A seleção camaronesa enfrentou a Inglaterra no tempo normal. Empate por 2-2, mas dessa vez na prorrogação os ingleses se deram melhor, né? Superaram os camaroneses e venceram por 3-2. E naquele momento era encerrada a campanha que até hoje é a melhor campanha da história da seleção de Camarões. Mas, pô, é para dar orgulho, né? Bateu na Argentina, tirou a Colômbia, as seleções aí da América do Sul teoricamente mais fortes. O jogo da seleção colombiana, Gustavo, você falou que não era nascido em 90, nem eu era também, mas você já deve ter visto esse lance. O lance que o Higuita tentou driblar um atacante, perdeu a bola e o atacante fez o gol. Já viu Sim, esse lance? já sim. Você já viu ou tá fingindo que viu? Já vi, pô, já Ah, vi. então. Tá tirando, mano. Foi o Roger Milá que roubou a bola do Higuita nesse jogo. Olha aí, tá vendo? Não, então tá bom. Então, já que você tirou onda aí com a minha pronúncia, já que você tá falando do Roger Milá, vamos falar mais um pouco desse, né, Caio? Ele é um atacante histórico, né, da seleção camaronesa
E ele marcou época, obviamente, como a gente está falando aqui, e a Copa de 90 com certeza foi o melhor momento da sua carreira. Em 90, Gustavo, ele tinha impressionantes 38 anos de idade, né? E o Milá, ele foi decisivo em inúmeras partidas daquela Copa. Ele marcou 2 gols contra a Romênia na fase de grupos e 2 contra a Colômbia, né? Tem essa história que eu acabei de citar para você, que ele roubou a bola do Higuita. O Higuita era um jogador dos anos 90 que queria fazer o que os goleiros de hoje querem fazer também, sair jogando com os pés, tem um pouquinho de habilidade. O Higuita realmente tinha habilidade, mas ele se empolgou, acabou perdendo a bola para o Roger Milá e acabou sofrendo as consequências e sendo eliminado nas oitavas de final. Lembrando que era uma das melhores gerações da história da Colômbia, né? Então foi uma oportunidade ali de ir longe numa Copa que a seleção colombiana acabou perdendo por causa de um vacilo do Higuita, Gustavo. Bom, e além desses feitos aí do Milá em 90, né, Caio? Acredite se quiser, se você achou que ele jogou uma Copa velho, né, com 38 anos em 90, com 42 anos ele também foi para a Copa de 94. E aí ele bateu um recorde aí, se tornou o jogador mais velho a marcar um gol em Copas do Mundo. E na partida contra a Rússia, a partida terminou 6-1 para a Rússia, né? Mas a seleção camaronesa fez um golzinho de honra e quem fez esse gol foi Roger Milá. Ei, nominho chato. E aí se tornou aí o jogador mais velho. É isso. É isso aí. O Roger foi. Porra, não posso chamar o cara de Roger, não posso falar brasileirar. E aí o Roger se tornou aí o jogador mais velho a marcar em Copas do Mundo. 42 anos, hein, Caio? Então, lembrando, Gustavo, antes da gente pular para o próximo tópico aí do Roger Milá, ele tinha 42 anos, o Roger. Só que ele era atacante. Então, um atacante eu até acredito que dê para jogar com uma certa idade, assim, em alto nível. Agora, lateral direito, não. Não dá para lateral direito jogar uma Copa do Mundo mais velho. É, que o lateral vai e volta, faz todo sentido. O Tite vai estudar os adversários dele da seleção aqui pelo Copeiros. Então, Tite, ó, não dá, tá não bom? Não dá. Fica o recado aí para você, tá, Tite? Eu pensei que a gente fosse ser um pouco mais indireto, mas já que você citou, Tite com certeza está assistindo aqui a gente, porque somos o único canal do Brasil que fala sobre todos os possíveis adversários do Tite. Então, com certeza, ele vai acompanhar isso aqui, né? Não é burro, ele quer ganhar a Copa, né? Então, Tite, fica a dica aí. E aqui você tem um belo portfólio, Tite, e eu te amo, tá? Se você assistir esse vídeo, saiba que eu te amo muito. E o Roger Milá, Gustavo, ele atuou em 102 partidas pela seleção camaronesa e marcou 36 gols. Além disso, ele foi eleito o melhor jogador da Copa Africana de Nações de 1986. Tem moral o Milá, Gustavo? Vamos chamar de ídolo. É ídolo. Ele é ídolo. E pela seleção conquistou 2 Copas Africanas de Nações, em 84 e em 88. Ele fez grande parte da sua carreira aí no futebol francês e atuou profissionalmente, Caio, até os 45 anos de idade. Gostava de jogar o Roger. Exato, gostava. Ô, Gustavo, e será que aquela música lá do Carnaval de Salvador foi feita para ele? Ô, Mila, mil e uma noite de amor. Será que foi? Você não conhece? Não conheço, cara. Puta que não é da minha época. Para audiência, o Gustavo namora desde os 8 anos de idade, né? Então ele nunca se divertiu solteiro. Então ele não conhece essas músicas carnavalescas. Você vive em Salvador. Nossa. Não, mas eu ia para bloquinho no litoral paulista. E a comemoração característica, Gustavo, do Milá, eu sei que eu tenho um editor muito bom aqui, ele vai conseguir pôr a comemoração do Roger Milá agora. A comemoração do Roger Milá era uma sambadinha, né? Sempre que ele marcava um gol, tem uma comemoração muito clássica dele na frente da bandeirinha do escanteio, sambando na frente da bandeirinha de escanteio. E por que ele sambava? Era uma homenagem ao ex-atacante brasileiro Careca. E além do Careca, o Gustavo, ele era muito fã do futebol brasileiro e ele se apaixonou pelo futebol e principalmente pelo futebol brasileiro quando o Santos, né, na época do Pelé, faziam visitas na África, né, para mostrar o futebol, para o Pelé ir lá conhecer a população africana. Então, nesse período, ele se apaixonou pelo futebol brasileiro e depois de alguns anos ele se tornou fã do Careca, Gustavo. Caramba, legal, interessante saber isso, né? O cara, Camarões. Mas o Brasil sempre foi uma grande referência, né?
Mas até nesse fato da comemoração, né? O cara fazer questão de fazer uma dança típica daqui é legal, é legal. Pô, o Brasil que tem raízes africanas também, vamos combinar, né? Tá tudo ligado. O Milá, Caio, ele disputou 3 Copas do Mundo, né? De 82, 90 e 94, que a gente já mencionou as 2 últimas. E em 10 partidas disputadas em mundiais, marcou 5 gols, Caio. Bons números, decisivo aí, o Her Milá, né? E ele foi apelidado pelo povo camaronês como excelência, né? Traduzindo para o brasileiro, excelência. Afinal, ele foi e sempre será uma referência aí no futebol camaronês. E falando sobre os troféus, né, da seleção camaronesa, Gustavo, a seleção ela é pentacampeã da Copa Africana de Nações e o grande título da história da seleção camaronesa foi as Olimpíadas de 2000. Foi o ouro, né, conquistado contra a seleção espanhola na final. Empatou por 2-2 no tempo normal e conquistou a vitória nas penalidades por 5-3. Nessas Olimpíadas, a seleção foi responsável por eliminar a seleção brasileira nas quartas de final, né, Caio? Na oportunidade, a seleção camaronesa venceu por 2-1 graças à prorrogação, Caio. No tempo normal, a seleção camaronesa marcou com Mboma, né? E aí a seleção brasileira empatou com Ronaldinho Gaúcho, né? Conhecido, famoso. Na prorrogação, o Mbami marcou o gol da vitória e da classificação. Então o jogo acabou 2-1 aí para Camarões. E pelo que a gente vem falando aqui da seleção camaronesa, ela dá sorte, né? Quando vai para prorrogação, penalidades. A maioria das vezes aqui tá se dando bem. Só não se deu bem na Copa de 90, né? Contra a Inglaterra, mas de resto ali passou em todas as pedreiras. É uma seleção que parece ter a cabeça boa, o psicológico bom para aguentar essas adversidades. E a seleção camaronesa, Gustavo, ela superou uma seleção brasileira que tinha Ronaldinho Gaúcho, Alex, Roger, né? O Roger Flores e companhia, né? O treinador da seleção era o Vanderlei Luxemburgo e o principal destaque da seleção camaronesa na época era o Samuel Eto'o. E a briga aí entre os camaroneses é de qual jogador é o maior da história, né, cara? Se é o Roger Milla ou o Samuel Eto'o. Já falamos um pouco sobre o craque aí dos anos 80 e 90, então agora falaremos do multicampeão e reconhecido na Europa, internacionalmente como tudo, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, recordista, né, por vários motivos que vocês vão saber daqui a pouco. Por muitos, ele é considerado o melhor jogador africano de todos os tempos, não só da seleção camaronesa, mas do continente africano. Porém, no país de Camarões, tem essa briga entre Roger Milla e Samuel Eto'o. A galera mais antiga prefere o Roger Milla, né? E a galera mais nova vai de Samuel Eto'o. O Samuel Eto'o tem até números melhores que o Roger Milla, mas o Roger Milla, ele é muito... Tem a parte do carisma, né, Gustavo, que também conta muito. E o Roger Milla, ele acabou se destacando nesse sentido. O Eto'o, ele fez muito sucesso na Europa, como você disse, diferente do Roger Milla, e ele é ídolo até hoje em um dos maiores clubes do mundo, né, o Barcelona. Ele iniciou a carreira em Camarões, no clube chamado KSA, e rapidamente ele se destacou e foi desbravar e conhecer todo o futebol europeu, Gustavo. Exato. E o Eto'o, Caio, na Europa atuou no Real Madrid, o Mallorca da Espanha, o Barcelona, na Inter de Milão. Na Rússia ele jogou pelo Anzi, ainda na Europa jogou por Chelsea, Everton, Sampdoria, Antalyaspor, Konyaspor e finalizou sua carreira aí em 2019 no futebol asiático, pelo Qatar. Eu não sabia que o Eto'o tinha jogado no Real Madrid. Você lembrava disso? Ou sabia por alguma forma? Não, deve ter sido uma passagem bem relâmpago. E óbvio, né? O maior destaque do Samuel Eto'o foi no Barcelona, né? Em 5 temporadas que ele atuou pela equipe catalã, ele atuou em 199 partidas e marcou 129 gols. Ele conquistou pelo Barça a Liga dos Campeões de 2005, 2006 e 2008, 2009, 3 ligas espanholas, 2 Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei. Sala de troféu cheias, hein, do camaronês. Nesse período aí ele disputou entre os melhores do mundo, né, Caio? Eu acho que não sei exatamente, mas acho que o Eto'o, já vi foda, né? A fonte do cara. Já vi fotinha do Eto'o ali com a bola de prata ou de bronze, não sei, mas já vi. Acho que foi ele, o Ronaldinho e mais alguém, agora eu não lembro também. Foi essa época aí. Enfim, você que tá vendo vai pesquisa lá, vê lá com quem foi. Pesquisa lá. Ou a gente coloca a foto aí. E a passagem do Eto'o, chegou a informação aqui, foi realmente discreta pelo Real, mas aqui no ponto, chegou aqui no ponto, mas ele foi campeão da Champions League pelo Real Madrid,
tava no elenco, né, campeão em 99 e 2000. Não era titular, mas tava ali. Aí o Eto'o tava no Mundial de 2000 aqui no Brasil também, que ele passou mal contra o Corinthians também naquela oportunidade. Ah, Enfim, é? viu o Corinthians conquistar o mundo aqui em 2000. Ele Então, fazia parte pessoal, o Eto'o veio passar férias aqui no Rio de Janeiro em 2000 e... pela seleção camaronesa, Gustavo. O Eto'o ele atuou em 119 partidas e marcou 56 gols. Entre esses gols que ele marcou, alguns gols contra grandes seleções, como a seleção da Alemanha, Inglaterra, Argentina e, óbvio, né, não podia faltar, a seleção brasileira. E esse gol contra a seleção brasileira foi marcado na Copa das Confederações de 2003. Naquela partida, Camarões venceu a seleção brasileira na vitória magra por 1-0. E com esses 56 gols que ele tem pela seleção, o Eto'o ele se consagrou como o maior artilheiro da história da seleção. 4 vezes ele disputou a Copa do Mundo, né? Jogou em 98, 2002, 2010 e 2014. Em 8 partidas marcou 3 gols. Cara, eu confesso que as outras Copas eu lembrava, mas a de 98 eu não sabia. O Eto'o é meio tiozinho, hein? Tiozinho, ele começou a jogar bola em 95. Caraca, não sabia. Tiozinho mesmo, eu não sei Não quantos anos envelheceu ele tem. também, né? Não envelheceu também. Ele não tinha Não feição. envelhece. E o Eto'o ele foi eleito por 4 vezes o melhor jogador africano, né? Ele é o maior vencedor dessa premiação. Depois de um tempo, o Yaya Touré se igualou a ele, né? Conseguiu 4 também, mas o Eto'o ele chegou nessa marca primeiro, né? Então ele tá na história de ter conquistado 4 vezes o prêmio de melhor jogador da África, Gustavo. Perfeito. E aí, Caio? Não chegamos à discussão aqui. O pessoal lá discute. Quem é o maior ídolo? O Roger ou o Eto'o? Para mim, o Obina é melhor que o Eto'o, logo, o Roger é o maior ídolo camaronês. Eu acho que para a seleção camaronesa o Roger Milá ele é considerado mais ídolo pelo momento marcante que ele esteve na seleção na Copa, né? E também conseguiu aquela marca de fazer um gol com 42 anos numa Copa. Querendo ou não, a seleção camaronesa dificilmente vai brigar para conquistar um título de uma Copa, né, nos próximos anos. Então, querendo ou não, é uma marca expressiva que a seleção camaronesa tem, o jogador mais velho a marcar um gol numa Copa. Então, eu acho que o Roger Milá, por representatividade na seleção camaronesa, ele tem mais força que o Eto'o. Mas o Eto'o foi muito mais jogador que o Roger Milá. Mas para o povo camaronês, eu acho que o Roger Milá é mais foda. Eu acho que vai muito do que você falou. O pessoal mais jovem é Eto'o. O pessoal mais velho abraça o Roger Milá. E falando sobre Obina e Eto'o, o Obina já marcou 3 gols contra o Corinthians no Palmeiras e Corinthians, né? O Eto'o nunca conseguiu isso, então... Nunca. O Eto'o nunca jogou o Paulistão, então acho que... tá à frente mesmo o Obina. Não brigou com Maurício Souza, Maurício, não sei o quê. Aquela briga lá. O Maurício, sei lá. Maurício Ramos. Maurício Ramos. Grande briga. Eto'o não saiu na mão com o Maurício Ramos. Enfim, vários vídeos a gente lembra de treta. Tem que juntar essas brigas e fazer um vídeo. Bom, Caio, vamos falar de atualidade, né? Vamos falar da seleção camaronesa atual, porque esses dois aí que a gente falou durante todo esse vídeo estão descansando na sua casinha. A seleção chegou à Copa após liderar o grupo D, né, nas eliminatórias com 15 pontos e garantiu a vaga na fase final. Na decisão que valia a vaga para o Mundial, a seleção enfrentou a Argélia, né, e garantiu a classificação após perder em casa por 1-0. E aí, fora de casa, venceu por 2-1. E se garantiu para a Copa com a regra que o Caio ama. A regra do gol fora, Camarões está na Copa. Tirou a Argélia, hein, Caio? A Argélia que sempre aparece aí nas Copas do Mundo. Dessa vez ficou de fora. Imagina você perder a chance de ir para uma Copa por causa do gol fora. Caralho, O povo da Argélia deve estar feliz da vida, né? Enfim, após a Copa de 2018, Gustavo, Camarões não esteve na Copa, né? Mas após a Copa de 2018, começou o Projeto Mundial 2022, né? Projeto. E a seleção camaronesa ela entrou em campo em 46 partidas, vencendo 21, empatando 17 e perdendo 8 partidas. Um aproveitamento da seleção de 57,97%. E nesse período de 4 anos, o grande confronto, né, a grande adversária que Camarões teve pela frente foi a seleção brasileira, né, Caio? No final do ano de 2018, após a Copa, as seleções se enfrentaram e o Brasil levou a melhor. Venceu por 1-0, né, placar magro,
com gol de Richarlison, o Pombo. Aqui, ó. O treinador da seleção camaronesa, Gustavo, é o Song, mas não é o coreano, né? Jogador do Tottenham. Ele é um nome histórico da seleção camaronesa e agora ele assumiu o posto de treinador. Song chegou em março deste ano após a demissão do português Tony Conceição. Olha que história curiosa, né? Eu acho que no último Copeiros a gente falou de uma demissão por conta de briga entre treinador e jogador. Dessa vez a demissão do treinador português Tony Conceição foi a pedido do presidente do país, por não ter conquistado o título da Copa Africana de Nações deste ano, né, que foi disputado em Camarões. Então o presidente pegou um pouquinho de... Isso são as informações que chegam, tá? A gente não pode comprovar nada, mas... Segundo as fontes camaronesas, o treinador português ele foi demitido a pedido do presidente da República lá no país de Camarões. Gustavo, já pensou se a moda pega? Imagina o Bolsonaro chega e fala: não quero o Cuca. Não quero o Cuca. Olha, será que é um presságio do novo treinador da seleção? Não quero o Tite, quero o Abel Ferreira. Caralho. Quero o Levir Coupe, eu gosto do Levir Coupe. Já pensou? Levir Coupe para a seleção? É meu amigo. O treinador hoje da seleção camaronesa, né? O que tem o consentimento do presidente, cara. Ele disputou 3 Copas pela seleção, né? Você falou que ele já tem uma história. Ele disputou 3 Copas pela seleção camaronesa e foi multicampeão em toda a sua carreira. Né? Conquistou 2 Copas Africanas, uma Europa League, uma taça da Liga Francesa, uma Copa da Inglaterra, 2 campeonatos turcos e 2 taças da Turquia. Carreira longa na Europa aí, o Som. Exatamente, jogou no Liverpool lá na Europa, então tem um... Pelo menos como jogador ele fez história. Vamos ver se como treinador ele chegar perto do que ele fez como jogador, ele já vai ter uma boa carreira de treinador. E até o momento, né, ele chegou recentemente o Song, né, para comandar a seleção camaronesa e ele disputou ele comandou, aliás, né, a equipe de Camarões em 3 partidas, vencendo 2 e perdendo 1. Ele chegou também num momento bem complicado, né? Eram as 2 partidas que valia a vaga na Copa contra a Argélia, mas chegou e deu conta do recado e levou a seleção de Camarões para a Copa. Perfeito. E o principal destaque, né, Caio, da seleção camaronesa não é o Eto'o, é o Choupo-Moting. É o centroavante de 33 anos que atua no Bayern de Munique, é nascido na Alemanha e naturalizado camaronês. Já vou adiantar que na Champions League de 2020 eu estava torcendo para o PSG, por causa do Neymar. E esse cara me fez muita raiva no ataque do PSG. Mas não tem nada a ver, o momento é outro, só foi um comentário. É o Pablo de Camarões? Puta, foda. Ele não merece todo esse hate também, né? Tem uma carreira legal na Europa, né? Calma. Então, eu espero que seja só uma competição ali que eu tava acompanhando. Passei uma raivinha, mano. Como ele é nascido na Alemanha, né? Ele acabou não fazendo categoria de base em Camarões, né? Ele iniciou já sua carreira no futebol alemão. Ele atuou nas categorias de base do Hamburgo, onde ele iniciou sua carreira profissional também. E após isso ele atuou pelo Nuremberg, pelo Mainz, pelo Schalke 04. Na Inglaterra ele atuou no Stoke City. Aí depois ele foi para o Paris Saint-Germain, né? Onde o Gustavo citou. E desde 2020 ele tá no Bayern de Munique, Gustavo. Isso aí, e o Choupo-Moting, Caio, vai jogar a sua 3ª Copa do Mundo. Confesso que eu não sabia disso, né? Ele jogou nas Copas de 2010 e 2014 e já jogou 5 partidas de Copa. Eu tenho o álbum dessas 2 Copas aqui, eu vou procurar para ver a carinha dele, porque me interessou essa informação. Porém, né, nessas 2 participações não marcou nenhum gol. E pela seleção camaronesa, Caio, ele disputou 68 partidas e marcou 19 gols. Então, ele é importante sim para a seleção aí africana. Você falou do álbum da Copa, mas tá na casa da minha mãe, né? Eu tenho o álbum completo de 2014. Porém, eu não tinha responsabilidade nenhuma na vida, meu salário era para mim, para gastar com álcool e besteiras, e eu completei esse álbum. Você vai colecionar o álbum dessa Copa, Gustavo? Infelizmente, eu tenho conta para pagar, não vou poder colecionar. Panini, se quiser patrocinar a gente, não precisa patrocinar, manda um álbum e só manda 5 pacotes de figurinha por mês. R$500 em figurinhas, que o resto a gente troca. Depois, isso, verdade. A gente faz encontro de inscritos para trocar figurinha. Vai eu, minha mãe, sua mãe. Minha esposa, talvez.
E antes da Copa, Gustavo, a seleção camaronesa ela ainda terá 4 confrontos pela frente, né? São 2 jogos contra a Guiné Equatorial e 2 jogos contra a seleção da Namíbia. Grandes confrontos aí para a seleção de Camarões aí chegar forte nessa Copa, hein, Gustavo? Que isso, hein? Na Copa do Mundo, a seleção camaronesa está no grupo G, né, Caio? Como a gente já adiantou, no grupo tem a seleção brasileira e, além disso, tem Suíça e Sérvia, 2 seleções europeias. Exato, Gustavo. As últimas eu que comecei falando. Hoje eu vou deixar você falar sobre a seleção de Camarões. O que você acha sobre essa seleção camaronesa? Tem condições de surpreender nesse grupo? Ou o grupo está muito casca-grossa e seria praticamente um milagre a classificação de Camarões? O que você pensa? Eu penso que seria praticamente um milagre a classificação de Camarões. Puta, não tem muito o que se embasar aqui, né? Porque a seleções fortes, a gente sempre tenta pegar grandes confrontos, né, Caio? Das grandes seleções. A seleção jogou contra o Brasil há 4 anos. Então, puta, não tem como falar, jogou contra a seleção e perdeu, ou empatou, não tem como saber. Na África, né, conseguiu se classificar graças à regra do gol fora, mas a África a gente sabe que é um futebol bem abaixo, e agora tem 2 amistosos também que, não, com todo respeito, mas não tem nada a ver com Copa do Mundo, não tem um mínimo de preparação para a Copa do Mundo isso, é somente talvez para entrosar a galera ali, enfim, não dá para se basear. Então, eu acho que não vai dar para a seleção camaronesa. Acho que as outras 3 seleções são muito acima, até pelas dificuldades que encontraram aí em toda essa preparação até a Copa do Mundo. Concordo com você. Acho a seleção camaronesa, ela não está nem entre as principais seleções da África, né? Quem dirá uma seleção para surpreender na Copa. Tem a seleção do Senegal, que foi campeã da Copa Africana de Nações, que tem o Mané, que quem sabe pode fazer uma grande Copa e fazer a diferença. A seleção camaronesa ela não tem um jogador que tem essa competência, essa capacidade de fazer isso. Posso estar sendo injusto, mas eu pesquisei sobre o Choupo-Moting e pelo que você disse também, é um cara que não passa tanta segurança assim no ataque. E dá para ver, né, Gustavo? Vai para a terceira Copa do Mundo e não marcou nenhum gol ainda. Então, enfim, não é um jogador ali que tem o cheiro do gol, né? Então, tem outras seleções na África que podem chegar mais forte, né? A seleção camaronesa jogando em casa a Copa Africana, ela acabou chegando em terceiro na competição. Acho que muito pela força da torcida, pelo apoio da torcida, mas não conseguiu chegar nem na decisão, né? Quem chegou foi Egito e Senegal. Então, são 2 seleções que estão à frente e a gente sabe que tem jogadores de mais destaque nessas seleções. E a seleção camaronesa ainda teve o azar de cair num grupo difícil, porque não só pela seleção brasileira. A seleção da Suíça é uma seleção bem chatinha, bem complicada, bem ajustada taticamente. E a seleção da Sérvia também costuma dar trabalho, né? Na última Copa não deu tanto trabalho assim para a seleção brasileira, mas é uma seleção que sabe jogar bola. Então, acho que para a seleção camaronesa vai ter que se contentar pelo menos para a viagem ao Catar e vai acabar sendo lanterninha desse grupo, Gustavo. Assim como foi em 2014. Em 2014, a seleção camaronesa, além de ser a lanterna no grupo, foi a pior seleção da Copa. E foi uma das únicas, se não a única, que tomou gol do Fred na Copa. Ele perdeu por 4-1 para aquela seleção brasileira, para a gente ver, né? É brincadeira, a gente ama o Fred, é brincadeira. Inclusive, logo vai ter um vídeo do Fred aí. E eu gosto, eu vou falar por mim, eu gosto muito do Fred, agora o Gustavo eu já não sei. Não, eu gosto. Não, é piada. Porque só a seleção camaronesa tomou gol do Fred na Copa, mano. Pior que foi mesmo. Mas teve um centroavante em 2019, em 2018, que nem gol marcou, né? Enfim, então deixa isso pra lá. Caralho, de graça. É que eu tô defendendo o Fred agora. Tá bom. Mas é isso, rapaziada. Conteúdo da seleção camaronesa entregue, hein? Agora, ó, faltam apenas 7 seleções, hein? Ó, reta final. Tá chegando no momento mais esperado desse Copeiros, que é o Copeiros da seleção de Costa Rica, que o Gustavo se arrepia inteiro quando fala da seleção de Costa Rica. Maluco, mano. E estamos chegando lá. Reta final do Copeiros. Muito obrigado a você que vem acompanhando os vídeos, né, Gustavo? A gente está com um público bem que acompanha sempre o Copeiros, sempre está comentando. Um grande abraço a vocês que estão aí dando essa moral para a gente. Isso aí nos motiva cada vez mais
continuar produzindo esse conteúdo. E comente aqui dicas também de novos vídeos, porque os copeiros estão acabando e a gente precisa de um novo projeto. Então, a gente precisa muito da ajuda de vocês. É isso, rapaziada. Muito obrigado e um grande abraço. Gustavo, tamo junto, meu irmão. Tamo junto, até a próxima. Se inscrevam no canal.